Fala pessoal, sei que daqui a pouco tem aula de química, mas eu vim falar de uma coisa muito importante com vocês, a redação do Enem. Vocês sabiam que a redação do Enem é a parte da prova que você tem mais probabilidade de alcançar a nota máxima, ou seja, o 1000. Quem aqui quer tirar 1000 na redação? Quem aqui tanto sonha, tanto se prepara? Comenta aqui eu no chat, que eu tô aqui vendo. Todo mundo sonha e todo mundo quer tirar o 1000 porque é a nota máxima, é fato, todo mundo quer chegar na nota máxima, né? Mas a gente sabe que a caminhada até o 1000 é longa, é uma caminhada longa que a gente tem que se preparar, a gente tem que conhecer o que a prova vai estar avaliando, conhecer a estrutura e dominar o repertório, saber o que usar, quando usar, em que momento usar. Então, pessoal, tem uma super novidade com vocês, o novo parceiro do Acelere no Enem, a Academia Gênios, que tá vindo aqui para ajudar vocês em redação, tá certo? Vou soltar um vídeo aqui para vocês entenderem melhor o que é a Academia Gênios e como ela vai estar ajudando vocês, tá certo? Fala galera do Acelere, tudo bem com vocês? Sei que vocês vão ter aula já, mas eu quero fazer um convite super importante, super especial. Sou Salvício Henrique Ortega, um dos 28 brasileiros que tirou 1000 na redação do Enem 2020. Fui aprovado em Medicina. Quero convidar você para conhecer a Academia Gênios, um espaço exclusivo para quem quer aprender tudo sobre a redação do Enem. Então, se você tem um bloqueio com a redação, não sabe por onde começar, não sabe o que usar na redação, sempre vem fazendo o Enem, sempre vem se frustrando com os resultados, quero convidar você. Então, vou deixar o Instagram aqui, corre lá e já confere tudo sobre a Academia Gênios. Muito massa, né, pessoal? Quem aqui quer ativar o modo Gênios de Ser e conseguir o tão sonhado, almejado e desejado 1000 na redação, né? Todo mundo quer. Na minha época de Enem eu também queria, lutei, mas não consegui, porque eu não tinha Academia Gênios pra me ajudar nessa caminhada, né? Falei com a produção aqui, consegui uma super novidade pra vocês. Vocês vão lá no Instagram da Academia Gênios, que passou aqui anteriormente no vídeo, vocês vão lá no Instagram deles. Na última postagem, vocês vão marcar um amigo e colocar assim, ativa o teu modo Gênios de Ser. Quando você fizer isso, você vai lá no Instagram da Academia Gênios e encaminha a publicação e coloca assim, ativei o meu modo Gênios de Ser. E aí a equipe da Academia Gênios vai sinalizar lá e vai te enviar um e-book que como te ajudar a iniciar a redação. Simples, facinho, você vai conseguir esse e-book, tá? Fico esperando vocês lá. A Academia Gênios vai conferir comentário por comentário. Ou seja, você marca lá o seu amigo, ativa o seu modo Gênios de Ser e encaminha lá no direct. E coloca o que no direct? Ativei o meu modo Gênios de Ser. Tá certo, pessoal? Agora a gente vai para a aula de Química. Não se esqueçam de falar o que eu falei para vocês conseguirem lá o e-book e como iniciar a sua redação. Vou chamar o nosso professor Berg. E fiquei sabendo que hoje tem muita novidade, tem umas coisas especiais nessa aula, muitos experimentos que eu vi aqui, fui a... como é que chama mesmo? Cobaia. Fui a cobaia do experimento, fiquei encantada. Então, pessoal, assista a aula até o final. Já dei um like, porque essa daqui vai ser fenomenal. Não vai ser boa não, ela vai ser espetacular, diferenciada. Vem pra cá, professor Berg, e vou dar o comando pra ele, viu? Porque de química eu não sei nada. É isso aí, meus amores! Aqui quem fala é o professor Berg Figueiredo, professor de Química. Gostaram dessa dica da Academia Gênios? Não perde não, aproveite essa oportunidade de tirar o tão sonhado 1000 da redação. Bom, gente, aqui quem fala é o professor Berg Figueiredo, professor de Química, e vamos comigo, gente, para uma aula bacana de Química. Você que está me acompanhando agora, você tem dificuldade em Química, acha Química aquele bicho de 7 cabeças? Coloca aí nos comentários, professor, tenho dificuldade em Química, me ajuda, que eu vou estar aqui no Acelere no Enem para te ajudar a maximizar o teu entendimento em Química. E digo mais, viu, gente? Hoje vai ter experimento, hoje vai ter algumas dicas top para que você possa se sair da melhor maneira possível e se preparar da melhor maneira possível para o Enem. Então, bora comigo, gente. Por quê? Quando falamos de Química, gente, o primeiro ponto importante é que Química, de maneira simples e fácil, é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. E aí eu posso te dizer que tudo aquilo que está passando por alguma transformação está tendo um processo químico ali. Quando o leite azeda, quando o prego enferruja, quando o cabelo muda de cor.
Particularmente, isso são vários exemplos de processos de reações químicas. Então, de maneira simples e fácil, gente, uma reação química é aquele processo, aquele fenômeno no qual eu vou mudar a natureza da matéria. Então, a química a gente vai estar presente em vários pontos. E aí, na aula de hoje, gente, para a gente poder entender bem, vamos começar com a parte introdutória da química. E aí, quando falamos de química, gente, na definição básica, química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. E aí, quando falamos, gente, de matéria e transformação, o que é que precisamos saber? Produção, joga na tela aí, por favor, tá certo? De maneira simples e fácil, gente, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Eu, você, 2 filhos e um cachorro, como já dizia o meu amigo Luan Santana, eles são exemplo de matéria, né? Por quê? Porque nós vamos ter massa e vamos ocupar um lugar no espaço. Mas cabe a nós. Tu sabe que o Enem não vai te cobrar ao pé da letra o que é matéria. E aí, o que é que ele vai precisar que você saiba sobre matéria? Quando falamos de matéria, gente, um dos pontos mais importantes sobre a matéria são as classificações que a matéria vai ter. E aí, de maneira simples, gente, de maneira fácil, a matéria vai ser subdividida em 2 grandes grupos. Ou a minha matéria é uma substância pura, ou a minha matéria é uma mistura. E para ficar fácil entender, produção, joga aqui para mim. O que é que eu quero que você que está me acompanhando agora, a gente saiba? Quando falamos de substância pura e de mistura, o que é que eu quero que você anote aí e compreenda? Uma substância pura é qualquer sistema formado por um único tipo de substância. Para ficar fácil de entender, vamos imaginar aqui, ó, deixa eu improvisar aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui, gente, um balão. E vamos supor que dentro desse meu balão, eu coloquei apenas CO2 aqui dentro. Se aqui dentro, gente, eu só tenho moléculas de CO2, então eu posso afirmar que aqui dentro eu tenho uma substância pura, porque aqui eu só tenho moléculas de CO2. Mas quando eu analiso o ar que nos envolve, o ar é só formado por CO2? O ar tem CO2, o ar tem gás oxigênio, gás metano, vapor de água, nitrogênio. Então o ar que nos rodeia seria um exemplo de mistura. Esse é o nosso primeiro ponto importante. Quando falamos de classificação da matéria, a matéria, por sua vez, vai ser classificado em 2 grupos. Ou a matéria é uma mistura, ou a matéria é uma substância pura. E aí, o que é que seria uma substância pura? É qualquer sistema formado por um único tipo de substância. O que é que seria uma mistura? É aquele sistema formado por 2 substâncias ou mais, beleza? E aí, quando falamos, gente, de substância pura, as substâncias puras também são classificadas em 2 tipos. E aí, gente, quando falamos de substância pura, dentro de substância pura, eu vou ter o conceito de substância simples e dentro de substância pura, eu vou ter o conceito de substância composta. E aí, cuidado para não confundir substância composta com mistura. Se liga aí, tá certo? Uma substância composta é aquela substância pura que é formada, por 2 elementos químicos ou mais. Então, se por sua vez, gente, a minha substância pura, ela tem mais de um elemento químico, então ela é uma substância composta. Se por sua vez, a minha substância pura apresenta um único elemento químico, então eu vou ter uma substância simples. E quando é que eu vou ter uma mistura? Quando eu tenho um sistema com mais de uma substância. Vamos imaginar que eu vou pegar esses meus 2 gases e colocar eles em um único ambiente, em um único recipiente. Então aqui eu teria uma mistura, já que eu tenho mais de uma substância. Belezinha? Você que está acompanhando até o momento, tá gostando, tá curtindo? Se tá curtindo, deixa de dar o like, não esquece de dar o like e coloca aí nos comentários, aula de química massa, aula de química com Berg Figueiredo. Esquece de comentar não, tá certo, gente? Um ponto importante, que quando falamos de substância pura e de substância simples e substância composta,
Uma dica rápida para que você possa entender melhor o que é um e o que é o outro. Produção, joga aí na tela, por favor. É que toda substância simples ela é formada por um único elemento químico. E como é que eu identifico a quantidade de elemento químico? De maneira simples e fácil, gente, uma substância simples, ou seja, aquela que apresenta um único elemento químico, ela vai ter uma única letra maiúscula. Já nas substâncias compostas, aquela que tem dois elementos químicos ou mais, ela vai ter duas letras maiúsculas ou mais. Produção, joga pra cá. E aí a gente se liga nessa dica, nesse bizuzinho bacana para vocês já começar a química entendendo bem. Toda substância simples, ela vai apresentar um único elemento químico, ou seja, uma única letra maiúscula. Se a minha substância ela é composta, ela vai ter duas letras maiúsculas ou mais. Então, a maneira fácil de você que está me acompanhando agora entender se a substância é simples ou composta, é só você ver a quantidade de letras maiúsculas que a substância vai ter. Se ela tem uma única letra maiúscula, já sei que ela é simples. Se ela tem duas letras maiúsculas ou mais, já sei que ela vai ser uma substância composta. Belezinha até aqui, né? Tá curtindo? Tá bacana? Então vamos aprimorar isso aqui um pouco mais. Por quê? Porque quando falamos, gente, de substância simples, dentro do conceito de substância simples, joga na tela aí, produção, eu tenho um ponto muito importante, gente, conhecido como alotropia, também chamado de variação ou variedades alotrópicas. E aí, de maneira simples e fácil, gente, o que é que seria a minha alotropia? O que é que seria a minha variação alotrópica? Alotropia, gente, de maneira bem simples, é duas ou mais substâncias simples do mesmo elemento químico com propriedades diferentes. Para ficar simples de entender, imagine, por exemplo, o elemento oxigênio. Com o elemento oxigênio, eu posso ter o gás oxigênio, mas eu também posso ter o gás ozônio. Você que está me acompanhando consegue ver que ambos os gases são formados pelo mesmo elemento químico. Tanto o gás oxigênio como o gás ozônio são formados por átomos de oxigênio. Porém, eles vão formar substâncias simples com propriedades diferentes, né? O gás ozônio é aquele gás que fica lá na troposfera, que serve para proteger a Terra dos raios ultravioleta. Já o gás oxigênio é aquele gás que é viável para respiração animal, para o processo de combustão. Toda combustão ela só existe se eu tiver o gás oxigênio. Isso aqui é interessante, né? Que toda vez que você quer apagar uma combustão, você vai lá e impede o oxigênio de entrar e, por sua vez, a combustão apaga, né? Você deve lembrar disso muito bem, naquelas aulas lá do ensino fundamental, quando a professora de ciência colocava lá uma vela acesa e quando colocava o copo sobre a vela apagava. Por que apagava? Porque quando você colocava o copo por cima dela, você impedia que o oxigênio entrasse e sem oxigênio, por sua vez, eu não vou ter combustão, é vácuo mesmo, belezinha, gente? Então, quando falamos de alotropia, o meu aluno tem que saber disso. Isso é cobrado no vestibular, isso é cobrado no Enem. Alotropia são substâncias simples do mesmo elemento químico com propriedades diferentes. A alotropia, ela pode se dar de duas maneiras. Eu posso ter a alotropia por atomicidade, que é o caso do oxigênio e do ozônio, mas eu também posso ter a alotropia pela estrutura cristalina. É o que acontece, por sua vez, com o nosso grafite e com o nosso diamante. Quimicamente falando, gente, grafite e diamante são formados pelo mesmo elemento químico. Ambos são formados exclusivamente por átomos de carbono. Agora, a maneira como esses átomos de carbono estão no espaço é que vai me dar características diferentes. Se a gente pudesse ver eles, seria muito mais bacana de entender, né? Então vamos ver aqui como é que seria a configuração de um grafite e a configuração dos carbonos do diamante.
Para ficar mais simples, não trouxe nenhum diamante, sou professor de química, não tenho esse dinheiro todo, mas eu trouxe aqui uma representação disso aqui, viu? Quem sabe um dia, se Deus me abençoar, quem sabe na próxima eu trago diamante de verdade. Já pensou? Berguinho trazendo diamante aqui para vocês, hein? E aí, produção? Oxa, faz até perigo nesse nosso Brasil, né? Mas vamos embora, gente. Qual é a diferença do grafite para o diamante na prática? Se eu pudesse ver, gente, os átomos de carbono no diamante, os átomos de carbono ó, teria mais ou menos esse tipo de configuração aqui, gente. O que nós chamamos na química de hibridização sp3. Então, os átomos de carbono ó, no diamante está com essa hibridização sp3. O que vai me dar uma propriedade completamente diferente do grafite, já que no grafite os carbonos do grafite está com uma hibridização sp2, ó. Quando eu analiso aqui, gente, os carbonos no grafite, eu posso ver que eu vou ter aqui uma hibridização, aqui eu tenho uma dupla aqui, ó, uma hibridização sp2. Produção, a galera que está em casa aí acompanhando, tá pegando direitinho, tô conseguindo ver aí, gente. Então aqui, ó, seria os carbonos no diamante, aqui seria os carbonos no grafite. E essa hibridizaçãozinha aqui, gente, essa característica desse, vai me dar propriedades completamente diferentes desse carinha aqui. O grafite, por exemplo, é bastante quebradiço e consideravelmente um bom condutor de corrente elétrica. O diamante, por sua vez, é um péssimo condutor de corrente elétrica, mas é o material natural de maior dureza encontrado no nosso planetinha Terra. E aí um ponto importante, viu? Você que está estudando química, cuidado para não confundir as coisas, viu? Quando falamos de dureza, dureza não tem nada a ver com a capacidade de aguentar impacto. Esse tipo de propriedade nós chamamos de tenacidade. A dureza na química é a capacidade que o material tem de riscar a superfície de um outro material. O diamante é o nosso elemento natural, o nosso composto natural, nossa substância, nosso material encontrado na natureza de maior dureza. Ou seja, ele consegue riscar a superfície de qualquer outro material. Isso aqui é interessante, né? Que quando a gente para assistir alguns filmes, tipo 007, né? Esses filmes de espião. Tu gosta da produção de filme de espião? Tu gosta? A galera que tá me acompanhando aí, gosta? Coloca aí no comentário qual filme de espião você mais curte. Coloca aí que depois eu vou dar uma lidazinha. Vamos ver se a gente desfruta, né? Do mesmo gosto em relação aos filmes, né, gente? E aí quem gosta de assistir filme de espião, né? Sempre tem aquele ladrão, né? Aquele espião que quer cortar lá uma chapa de vidro, um cubo de vidro, aí ele pega por sua vez um anel de diamante, né? Uma pedra de diamante, passa ali ao redor do vidro e meio que isso consegue cortar o vidro, né? Isso porque o diamante, como ele tem essa alta dureza, ele consegue justamente riscar o vidro fazendo esse tipo de corte. Isso aqui é interessante também, porque no nosso cotidiano, a gente também vê muito disso, né? Na área da construção civil, tem aquelas pessoas que usam aquelas serras planas, né? A tão famosa, conhecida Makita, né? Embora saiba que Makita é a marca. Embora não esteja ganhando nada para fazer propaganda aqui, viu? Makita é a marca, né? O nome certo é serra plana, né? Serra mármore, serra móvel. Eu percebi que quando a gente usa aquilo ali, tem algumas serras daquela específica que é cara pra caramba. Isso porque ela vai ter pequenos cristais de diamante. E por isso que ela consegue serrar o aço, serrar a superfície extremamente resistente. Já que o diamante tem essa alta capacidade, esse alto poder de riscar a superfície de um outro material. Bacana, né, gente? Vamos confessar, a química é linda pra caramba. Você tá gostando da aula? Tá curtindo? Não esquece daquela curtida não, viu, gente? E quem puder também, posso divulgar aqui, não posso, produção? Quem puder também, segue lá depois no Instagram, bota lá, berg.química. Você vai me encontrar toda semana. Eu trago dica, trago paródia, alguns experimentos de química para que você possa entender a química de maneira simples, de maneira fácil, de uma maneira bacana, beleza? Segue lá depois no Instagram, berg.química. Vai me encontrar lá nas redes sociais. Tenho certeza que tu vai gostar, beleza? Vou estar te esperando lá, beleza? E aí a gente, quando falamos, né, de mistura, por sua vez, as misturas também vão ter
classificações, né, gente? Eu posso ter uma mistura homogênea e eu posso ter uma mistura heterogênea. E de maneira simples, de maneira fácil, para que você que está em casa possa entender, uma mistura homogênea é aquela mistura que uma substância A vai dissolver por completo uma substância B. Tipo, quando eu coloco um pouquinho de sal na água, o sal, ele se dissolve por completo na água. Então aí eu vou ter uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea é aquela mistura que uma substância A não dissolve por completo a minha substância B. Exemplo, água e óleo. Se eu colocar um sistema formado por água e óleo, a água não consegue dissolver o óleo. Então ali eu teria uma mistura heterogênea. Somente a nível de conhecimento, a gente vai ter essa aula mais na frente, mais aprimorada, mas para que você possa entender um pouquinho melhor, quando falamos dessa capacidade de solubilizar, né, de dissolver uma substância na outra, saiba que isso está relacionado com a polaridade das substâncias. Estou falando isso porque tem alunos, às vezes, que acham que o óleo não se dissolve na água porque o óleo é menos denso que a água. Não tem nada a ver isso aí não, viu, gente? A densidade, ela vai influenciar em quem fica em cima e quem fica embaixo. O óleo, por sua vez, ele boia sobre a água porque a densidade do óleo é menor que a densidade da água. E aí vem um ponto importante, viu? Quanto menor a densidade, mais em cima eu tendo a ficar. Quanto maior a densidade, mais para baixo eu tendo a ir. Isso é tão bacana também de se entender, gente, que quando a gente para ver isso, a gente consegue entender por que é que os ar-condicionados, eles ficam na parte superior de uma sala, de um ambiente. Isso porque o ar frio, ele é um ar mais denso. E aí quando eu coloco o ar-condicionado em cima, o ar frio sai e desce sobre nós. Se eu colocasse o ar-condicionado embaixo, como o ar frio é um ar mais denso, ele iria ficar somente ali na região dos nossos pés, das nossas pernas, né? Não ia passar dali. Bacana de entender química, né, gente? Química é linda pra caramba. Confessa pra mim, a química desse jeito é show de bola, né? E aí, gente, quando falamos dessa parte de mistura homogênea e mistura heterogênea, tá certo, gente? As misturas heterogêneas são formadas quando eu tenho uma substância que não dissolve por completo a outra devido à sua polaridade. Mais na frente vamos ter uma aula mais específica sobre isso. Mas aí quando falamos, ó, gente, de classificação das misturas, essas classificações podem nos dar de acordo com o número de fases. Uma mistura homogênea, ela vai ser uma mistura monofásica. Produção, joga aí na tela, por favor. Então vai ser aquela que vai apresentar uma única fase. Já as misturas heterogêneas, elas vão ter duas fases ou mais, né? Tipo água e óleo. Aqui eu posso ver claramente, ó, que eu tenho duas fases. Então aqui eu tenho uma mistura heterogênea, né? Quando eu tenho aqui, gente, água, óleo e areia, por exemplo, eu teria aí uma mistura com três fases, uma mistura trifásica. E por aí sucessivamente. Belezinha até aqui, gente? Joga pra cá, produção. Joga aqui pra mim. Por quê, gente? Quando falamos de introdução à química, como eu falei pra vocês, a gente teve uma frase, né? Duas palavras que definiam o conceito de química, né? A química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Já vimos, por sua vez, os pontos importantes sobre a matéria. Vamos agora falar um pouquinho sobre as transformações que a matéria pode ter. E aí fica comigo, não sai desse momento bacana não, desse nosso momento bacana de conhecimento, porque eu vou apresentar para vocês agora, a gente tem um pouquinho sobre o globo de plasma. Já ouviu falar nesse globo? Esse aqui não é o globo de Tesla não, viu? Não é aquele que deixa o cabelo arrepiado não, esse aqui ele é mágico, ele é bacana. Fica comigo agora que eu tenho certeza que tu vai curtir, beleza? E aí, gente, quando falamos de transformação da matéria, precisamos primeiramente saber um pouquinho que a matéria é encontrada em alguns estados de agregação, o que nós popularmente chamamos de estado físico da matéria. E aí, quando falamos de estado físico, gente, de maneira simples, a matéria vai ser encontrada em três estados fundamentais. Eu vou ter o estado sólido, eu vou ter o estado líquido e eu vou ter o estado gasoso. E qual é a diferença de um para o outro? De maneira bem simples, para você que está em casa poder entender, a diferença, gente, do sólido
para o líquido, para o gasoso, vai estar no grau de agregação e no grau de agitação das partículas, né? Dos componentes desse meu material. No estado sólido, a matéria, né? As partículas que fazem parte desse material vai estar bem juntinho, bem agarradinho, que nem você gosta de ficar com seu crush, bem agarradinho ali, ó, bem juntinho. Vai ser a matéria no estado sólido. Já no estado gasoso, as partículas vão estar bem afastadas, né? Bem agitadona. E no estado líquido, eu vou estar no intermediário. Não vou estar tão afastado que nem no gasoso, mas também não vou estar tão juntinho que nem no sólido. Beleza? Um ponto interessante, gente, é que o sólido, líquido e gasoso são três de vários outros estados que a matéria pode estar, né? Que a minha matéria pode ser encontrada. E aí, gente, quando falamos de estado físico da matéria, além do sólido, do líquido e do gasoso, eu vou ter também um outro estado muito bacana, que eu gosto dele por demais, que é o nosso quarto estado físico da matéria, conhecido como estado de plasma. E de maneira fácil, gente, para que você possa entender como é que seria o estado de plasma. O estado de plasma é como se fosse o estado gasoso, porém esse gás ele vai estar ionizado. E o fato dele estar ionizado é que esse gás vai poder permitir a interação, a condução da energia elétrica, da energia luminosa. Então eu vou ter essa manifestação de luz, essa condução de energia elétrica no nosso quarto estado físico da matéria. É como se fosse um gás ionizado. E para ficar mais fácil de você entender, bora ver agora na prática como é que seria o quarto estado físico da matéria? Produção, para ficar mais bonito, mais bacana, poderia aí apagar as luzes, por favor? A gente vai fazer aqui um momento bem bacana, gente. E aí, ó, a produção vai aqui apagar as luzes, para ficar fácil de entender, ó. A gente já acendeu aqui, a gente. E aí, ó, eu tenho aqui, gente, vê que bacana aqui, ó, vê que bacana. Eu tenho aqui o meu quarto estado físico da matéria, joguei para a tela aqui embaixo, gente. E isso aqui, gente, representa o meu estado físico de plasma. E aí, ó, vê que legal. Eu tenho aqui um gás. Esse gás, ele está ionizado e devido a essa característica, gente, eu posso perceber a interação desse gás com a matéria. Por exemplo, quando eu toco nele aqui, gente, vê ele interagindo aqui, gente, com o meu dedo. Ó que bacana. Vê que coisa boa. Show de bola, né? Você que tá me acompanhando aí, tá curtindo, tá achando bacana, não esquece de dar aquela curtida, viu? Comenta aí, bota aí nos comentários, plasma é show, coloca aí no comentário, coloca aí estado de plasma é massa, plasma é show de bola, né, gente? Isso aqui é muito bacana, né, gente? Show de bola de ver isso, né? E aí vem um ponto interessante, gente, porque, ó, quando eu toco com isso aqui, ó, ao ver esse tipo de prática aqui, esse tipo de experimento, você consegue perceber que isso aqui lembra muito um raio, né? Eu tô parecendo com Tempestade ali dos X-Men, né, gente? Isso porque, gente, de maneira simples e fácil, o raio, ele representa um exemplo natural do plasma na natureza. Quando a gente vê um raio, quando a gente vê uma aurora boreal, isso seria exemplos práticos, né, do estado de plasma encontrado na natureza. Bacana, né, gente? Show de bola, né? Confessa pra mim, química desse jeito é muito mais fácil de se entender, né, gente? E aí, vamos embora, produção? Deixa a produção aqui acender as luzes novamente, certo? Deixa eu desligar aqui o nosso globinho de plasma. Bacana. Tá gostando? Tá curtindo? Me segue lá no Instagram, gente. @berg.química. Passa lá, toda semana tem uma coisinha dessa assim, ó, para que você possa entender a química de forma bacana, de forma interessante, não é isso? Bom, então quando falamos, gente, de estado físico da matéria, certo? Eu vou ter aqui, ó, já a galera aqui se organizar direitinho. O bom do ao vivo é esse, né, meu velho? A gente improvisa, a gente manda aqui. Tá curtindo isso aqui, né? Então não perde, nossa próxima aula vai ter experimento também, minha próxima aula de modelos atômicos, viu? E já de antemão eu chamo você para minha próxima aula. Vai ter experimento, vai ter paródia, vai ter o funk do átomo, papai. O Lele e o Dedé tiveram aquela luz. Já falavam desses átomos antes mesmo de Jesus. Então não perde minha próxima aula de modelo atômico, viu? O convite já foi feito.
vou estar esperando você lá, certo? E aí, gente, quando falamos, né, do plasma, podemos ver aqui, gente, uma representação bacana, né? O plasma é como se fosse uma matéria aqui, gente, ionizada, né? Ou seja, eu vou ter gases ionizados na forma de cátions e ânion, e um raio é um exemplo prático aí, né, natural, do nosso quarto estado físico da matéria. A nível de Enem, gente, eu também vou precisar saber as mudanças de estado físico que a matéria vai ter e as nomenclaturas para essas mudanças de estado físico, né? E aí, de maneira simples e fácil, joga na tela aí, produção, eu vou ter, gente, quando eu mudo do sólido para o líquido, eu vou ter a fusão. Quando eu mudo do líquido para o gasoso, eu vou ter a vaporização. Vale lembrar que a vaporização ela pode se classificar de 3 maneiras. Eu posso ter a calefação, a ebulição e a evaporação. A diferença de uma para outra, de maneira simples, é a velocidade que acontece o processo, né? Na calefação, eu tenho aquele processo de mudança bem rápido. Por exemplo, quando eu pego a água e jogo ela numa chaleira, né? Jogo a água numa frigideira bem quente. Pode perceber que na hora que ela bate a frigideira, né? Faz aquele tss, a água evapora. Ali eu vou ter um exemplo de calefação. Já a evaporação é aquele processo que ocorre na temperatura ambiente, na temperatura natural, e a água ela vai evaporar de maneira mais devagar, né? Por exemplo, uma roupa molhada no varal. A ebulição já é o intermediário, quando eu pego a água e coloco ela para ferver, né, em uma panela, em um bule, então ali eu vou ter a ebulição. Beleza, gente? Tudo que vai, volta, e aí, ó, joga aí, produção. Quando eu venho, gente, do gasoso para o líquido, eu vou ter a liquefação ou a condensação. Um ponto importante, gente, é a diferença de um para o outro. A liquefação, joga para mim aqui, por favor, produção. A liquefação, ela é dada para gás. Já a condensação, ela é dada para vapor. Oxberg, e tem diferença entre gás e vapor? Tem uma diferençazinha e uma maneira fácil para que você possa entender, gente, é que o gás, ele já é gasoso na temperatura ambiente. O vapor, na temperatura ambiente, ele vai estar no estado líquido ou sólido e eu vou precisar aumentar a temperatura para poder ir para o estado de vapor. Vou dar um exemplo prático, beleza, gente? Quando eu analiso a água, a temperatura ambiente, gente, a água, ela se encontra no estado líquido, que por sinal, eu vou até beber agora meu copo com água. Você que está em casa aí também, beba água, viu? Se hidrate, beleza? Então, gente, a água, como ela já vai estar no estado líquido, para poder ir para o estado gasoso, eu vou precisar aqui, ó, aquecer. Então, eu vou mudar a temperatura. Então, se eu mudo a temperatura, ou seja, se ela não está no estado gasoso, na temperatura ambiente, quando ela vai para o estado gasoso, ela vira vapor. Eu vou ter, por exemplo, vapor de água. Já o gás, ele já está no estado gasoso, na temperatura ambiente. Por exemplo, quando eu respiro, o que é que eu coloco para dentro? Gás, oxigênio. Por que é que leva o nome gás? Porque na temperatura ambiente, ele já está no estado gasoso. Quando eu expiro, o que é que eu coloco para fora? Gás carbônico. Porque o gás carbono, né, o CO2, também vai estar, ó, no estado gasoso, quando eu coloco ele para fora. Belezinha, gente? Voltando aqui para o meu gráfico, mais uma vez, do gasoso para o líquido, eu vou ter a liquefação e a condensação, né, para gás ou vapor. Do líquido para o sólido, eu vou ter a solidificação. Eu também posso ter, gente, a mudança do sólido diretamente para o gasoso, ou do gasoso diretamente para o sólido. É o que nós chamamos na química de sublimação. É o que acontece, por exemplo, com aquelas bolinhas de naftalina, né? Que vovó, aquela galera mais antiga gostava de colocar ali no guarda-roupa. Já parou para perceber que ela vai diminuindo de tamanho, mas ela não chega a molhar nada? Isso porque a naftalina, ela sai do sólido diretamente para o gasoso. Ela passa por um processo de sublimação. É o que acontece também com o gelo seco, né? Quem já teve a oportunidade de ver o gelo seco ele vai do sólido diretamente para o gasoso.
ali seria também um outro exemplo prático aí de sublimação. Belezinha, gente? Um ponto importante, né? A gente vai ver isso aqui com mais detalhe lá em termoquímica, mas não custa nada saber, né, antecipadamente, é que quando eu vou do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, nesse sentido aqui, a minha matéria vai ganhar energia. É o que nós chamamos de processo endotérmico. Anota aí, beleza? Endotérmico. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Já do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, o processo é exotérmico. Ele vai liberar o calor que absorveu. Uma dica rápida, para você que está até agora me acompanhando, para você nunca esquecer o que é um processo endotérmico e um processo exotérmico, é só você lembrar que a palavra endo, né, a etimologia da palavra endo, significa entrar. Daí termo como endoscopia, né? O canudo vai estar meio que entrando, né? Já a palavra exo, né, a palavra ex, significa, ó, sair. Daí termo como êxodo rural, daí termo como ex-namorado, algo que, teoricamente, ó, saiu da tua vida, né? Espero que tenha saído, viu, gente? Porque é uma coisa que eu digo, viu? Filosofia do Berg. Tem tempo produção para isso? Filosofia do Berg, viu, gente? Anota aí. E se gostou, comenta aí, coloca no comentário. Berg, Química e Filosofia, viu? Vai pra aí, vem que absurdo, vem que audácia dizendo que eu sou de filosofia. Mas filosofia do Berg, viu, gente? Pra você que tá me acompanhando agora, se gostou, curte. Não esquece de curtir, tá certo? Digo muito pros alunos, nunca volte pra um ex, viu? Nunca volte pra um ex. Voltar para um ex é que nem comprar um carro que já foi seu. Vai estar com os mesmos problemas, só que agora mais rodado. Então se liga nisso aí, viu? Gostou? Comenta aí, Berg Filósofo. Comenta aí que eu vou dar uma lida, eu vou gostar, vou curtir, tá certo, gente? E vamos embora, continuar com essa química bacana, que vamos ser sinceros, gente, tá divertido pra caramba, a gente tá aprendendo química. Já pensou se toda aula de química fosse assim? Não seria massa demais, gente? Uma química suave, solta, para que você possa entender aqui de forma tranquila e favorável, belezinha, gente? E aí, somente pra gente poder finalizar essa nossa brincadeirinha de hoje, essa nossa introdução à química, quando falamos, ó, gente, de mudança de estado físico, o vestibular, o Enem, gosta de cobrar isso aqui, ó, gente, a mudança de estado físico, para diferenciar uma substância pura de uma mistura. E como é que seria isso aqui, ó? De maneira fácil, joga aí na tela, por favor, produção. O que a gente vai precisar ver, gente? Que toda vez que eu tenho uma substância pura, o meu ponto de fusão e o ponto de ebulição, as temperaturas, né, que mudam do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, vão ser sempre constantes. Tá certo? Já quando eu tenho uma mistura, o meu ponto de fusão ou ponto de ebulição, ele vai ter uma inclinação, tá certo, gente? Para que a gente possa entender de maneira simples, é como se fosse mais ou menos assim, ó. Toda vez que eu tenho uma substância pura, o ponto de fusão, que é a mudança do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, eles vão estar ali, gente, paralelo ao eixo do cosseno, tá certo? Já quando eu tenho uma mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles vão estar ali, ó, meio que inclinado. É claro que algumas misturas, elas tentam enganar a gente, né? Tentam driblar a nossa inteligência, né? Tentam nos dar um golpe, né? E aí, para que você não caia no golpe, o golpe tá aí. Cai quem quer, para que você não caia no golpe, se liga nisso aí, gente. Eu posso ter algumas misturas que o ponto de fusão ou o ponto de ebulição vai se comportar como se fosse uma substância pura. E que misturas seriam essas, gente? Seriam justamente, ó, as minhas misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Quando eu tenho uma mistura eutética, se a gente parar para ver aqui, gente, é a temperatura de fusão que ela é paralelo ao nosso eixo do tempo, né? O eixo do cosseno. Já quando eu tenho uma mistura azeotrópica, é a temperatura de ebulição que é constante, ó. Vê se você consegue analisar aqui no gráfico, ó. Vê se você consegue colocar aqui, pronto, assim mesmo, né? Eu e o gráfico tá aparecendo, ó. Vê que bacana. Mistura eutética, a temperatura de fusão é constante, certo? Já nas misturas azeotrópicas,
é a minha temperatura de ebulição, ó, que é constante. Porém, o ponto de fusão é inclinado e na eutética o ponto de ebulição é que vai ter essa inclinação. E aí fica a minha dica. Se a minha substância for pura, ponto de fusão, ponto de ebulição constante. Se for uma mistura comum, ponto de fusão, ponto de ebulição inclinado, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição inclinado. Se for uma mistura eutética, ponto de fusão constante, ponto de ebulição inclinado, né? Temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição inclinado. Se for uma mistura azeotrópica, já vai ser o meu ponto de ebulição, que vai ser constante, e o ponto de fusão é que vai ser inclinado. Belezinha até aqui, gente? Conseguiu acompanhar? E para poder fechar isso aqui, né, de maneira simples e fácil, vamos ver como é que o vestibular, como é que o Enem cobra isso? Então vamos aqui agora, gente, para uma questãozinha aqui, ó. Questãozinha aqui rápida, uma questãozinha do Enem Digital, tá, gente? Bem atualizada aí, né? O Enem Digital que está acontecendo recentemente. Ou seja, começou, né, o ano passado, o nosso primeiro projeto piloto. E aí a gente, o que é que diz essa nossa questãozinha aqui, ó? Vê só. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, né? Principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus o tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Aí ele dá aqui, ó, como dados, né? Temperatura de fusão, 1.600 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 2.230 graus Celsius. Aí a pergunta vem aqui, gente. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? Aí eu jogo aqui, gente, os nossos gráficos. A nível de Enem, eu tinha essa questãozinha aqui. E aí, vê se você conseguiu acompanhar e entender bem o que a gente viu na aula de hoje, gente. A questão dizia, por sua vez, que a amostra se encontrava-se pura. Então, se ela se encontrava-se pura, gente, o que é que ela teria que ter? O ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Analisando aqui, gente, os nossos 5 gráficos que eu tenho aqui, tu conseguiria me dizer qual seria a minha substância pura? E aí, produção? E aí? Bacana, né, gente? Olha, a produção aqui, a produção já está respondendo, gente. A alternativa correta aqui, ó, letrinha D. Se você parar para ver aqui, a letrinha D, ó, eu tenho o meu ponto de fusão e o ponto de ebulição constante, mostrando que seria esse o gráfico da minha substância pura. Bacana, né, gente? Você curtiu? Você tá gostando, gente? Então não perde, gente, as aulas do Acelere no Enem. Aula gratuita para que você possa aprender e se sair bem no vestibular, gente, de uma forma simples, de uma forma bacana e 100% 0800, né? Pelo menos até onde eu sei, né, produção? É isso aí, gente. Gostou? Não esquece de curtir, certo? Não esquece de colocar nos comentários. Se puder, segue lá também no Instagram, gente. Pra você, então, gente, um beijo enorme, boa aula, bons estudos, fica com Deus e até mais, galera linda. Tchau, tchau, até mais.